O fascismo nunca foi liberal. Agora, isso não significa que o fascismo seja de centro ou de esquerda, ou que, oh meu Deus, eu não consegui entender. É óbvio que é de extrema-direita. Por que é de extrema-direita? Porque é a versão violenta. É a versão. Por que é de extrema-direita? Assim como o comunismo é de extrema-esquerda, porque é a versão violenta que diz assim: ó, realmente a gente vai ter que tomar o poder político, e é isso mesmo, a gente vai organizar as pessoas nos sindicatos e eles vão tomar o poder político. Eles não vão pedir licença, eles não vão votar, eles vão tomar o poder político, por isso que é extrema esquerda. E aí, na extrema direita, o que o cara está falando é: eu vou usar a violência para impedir que isso aconteça, para impedir que o bolchevismo aconteça na Itália. Por isso que é extrema direita. Não tem nada a ver com projeto econômico, certo? Não tem nada a ver. Nunca se distinguiu direita e esquerda desta forma. Né? A esquerda no parlamento francês do processo da Revolução Francesa era a esquerda porque ela queria ganhos populares e a direita era conservadora. Ganhos populares esquerda, direita conservadora, peraí, não é para tanto, vamos com calma. E extrema esquerda é ganhos populares, senão eu boto o pau na mesa e mato todo mundo no meio do caminho, vou pra porrada mesmo. E a extrema direita diz: eu vou pra porrada mesmo, eu vou pra porrada mesmo para impedir que a esquerda ganhe. Foi por isso que ele chamou o fascismo de extrema direita, e todo mundo sabe que o fascismo é de extrema direita desde então. Tá, e a Alemanha? A Alemanha é muito mais fácil. Por que a gente chama a Alemanha de nazifascismo ou de fascismo alemão e etc, etc e tal? Porque Hitler, em dezenas de vezes, ele fala assim: esse negócio que o Mussolini fez é muito massa, bora imitar? É isso que ele faz. Por isso que todo mundo passa a dizer: não, isso aqui é nazifascismo. Né? Os nazistas estão imitando o que foi feito no fascismo. O Hitler, ele tenta fazer um putsch, um golpe de Estado, e ele é preso. Aí ele vai escrever o que ele acha que a gente tem que fazer. Né? Ele vai escrever. A gente, diz ele, tem que escolher um inimigo. Sabe qual é o erro da democracia cristã? O erro desses caras é que eles batem para cá, para lá, para cá, para lá. E na verdade tem que se unificar o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o não alemão, ou seja, exacerba o nacionalismo, né, por uma questão muito evidente racial, e miscui isso com todos os inimigos possíveis. Ele vai fazer a defesa de que a gente tem que fazer uma política contra o bolchevismo, que na verdade é um projeto judaico e que na verdade é um projeto do capitalismo, que é tudo a mesma coisa, que é a mesma discussão que a extrema-direita vai fazer hoje. Olha só, quando é que começou a dar errado? Quando o liberalismo. Toda a extrema-direita do século XXI, ela é anti-revolução francesa, ela é antiliberal. E isso já era comum dentro do fascismo de Mussolini. A gente tem que construir uma nação forte para resistir a duas potências adversárias. São os dois inimigos. O capitalismo anglo-francês, que venceu a guerra, o capitalismo anglo-francês, que venceu a guerra, e o bolchevismo. Então, em Mussolini, você ainda vê esse esforço para dizer assim: ó, por que a gente é contra o liberalismo? Porque o liberalismo é o movimento dos ingleses lá, safados. Certo? Por isso que eles são antiliberais. E esses liberais são moles demais para enfrentar o verdadeiro inimigo, que é o bolchevismo. Por isso que eles são de extrema direita. A crítica deles ao liberalismo é que o liberalismo é mole demais. Então eles estão enfincados num projeto de modernização que lembra muito, não é a mesma coisa, mas lembra muito a posição do Otto von Bismarck, que é o seguinte: olha, nada vai ser construído em parlamentos, vai ser a ferro e sangue, diz Bismarck, no século XIX. Esses caras liberal, na verdade, eles são os revolucionários na época de Bismarck. Na época de Bismarck, ele teve que lutar contra os revolucionários liberais. No século XX, o liberalismo já se estabeleceu. Por isso que o fascismo ele é reacionário. Porque quando Bismarck estava vivo e ele falava: não, vai ser com parlamento, vai ser a ferro e sangue, o parlamento estava nascendo como um movimento revolucionário liberal. O parlamento de Frankfurt era contra o poder absolutista. O absolutismo ainda existia espalhado por aí.
No século XX, é o expresso reacionarismo, porque já se estabeleceu os parlamentos liberais e você está dizendo assim, o liberal é mole demais. Tem que ter eu aqui com poder absoluto. Então ele cria essa posição de justificação antiliberal e vai acusar exatamente a Inglaterra de ser uma nação burguesa. Enquanto nós, Itália, diz Mussolini, somos uma nação proletária. O que é um absurdo, né? Por que ele precisa dizer isso? Nós somos uma nação proletária. O que ele está dizendo é assim: a gente é uma nação unida de trabalhadores. Por isso que ele move massas, entenderam? É por isso que ele move massas. Nós somos uma nação trabalhadora. Camisa do Brasil, hino nacional, a história dos grandes homens brasileiros. Nós somos a nação trabalhadora. E aí você elimina as diferenças e fala, e joga no peito do pai que eu vou dar direito para os trabalhadores. Carta do Trabalho. Entenderam? Por isso que é de extrema direita. Porque você move massas, vai e fala que o MBL é broxa, você vai ver esses caras tudo dizendo isso. O MBL é broxa, o PSDB é broxa, todo mundo é fraco, o MDB é inativo, não sei o que. Todo mundo é fraco, eles é que são a força imbrochável e etc e tal, entenderam? Aí o cara do PSDB de Minas Gerais, burro demais. Aí o cara faz o quê? Ah, veja bem, vamos contestar a eleição. Abriu as portas do inferno, né? Cadê o PSDB agora? Não, vamos contestar a eleição aqui, foi 52 a 49. Pronto, abriu as portas do inferno. Abriu as portas do inferno. Cadê o PSDB agora? Cadê? Foi tudo pro Olavo. Então é isso, você fica abrindo as pernas pro fascismo achando que você vai segurar, pô. Não, veja bem, a gente faz um pacto aqui, ele é que move as massas. Ele é que move as massas. Aí depois você não segura mais. E na Alemanha, né? E na Alemanha, o cara fala explicitamente: o Mussolini é o modelo. Só que na Alemanha o cara estica a corda muito mais. Ele fala assim: ó, tudo é a mesma coisa. Então, enquanto na Itália de Mussolini ele falava ali você tem uma nação burguesa, aqui a gente tem uma nação proletária, na Itália de Mussolini se falava isso, na Alemanha nacional-socialista, o projeto é o seguinte: a gente tem que lutar contra o bolchevismo, que na verdade é a mesma coisa que liberalismo, e que na verdade é a mesma coisa que esses judeus. Porque sabe qual é o lance do ataque ao judaísmo? Um lance importante é que, de fato, na Inglaterra, você tinha grandes políticos que eram judeus. Tipo assim, aí você tira 3 pessoas pelo povo, né? Você tira 3 pessoas pelo povo. Então, os caras sempre vão fazer isso. Sempre vão atacar famílias poderosas, uma família de 10 negros, de 10 pessoas, e vai dizer assim: ah, veja bem, esses caras aqui são os judaístas. Não são, né? Não são. A coisa é tão impactante, ela é tão explosiva, ela é tão bizarra, essa coisa é tão bizarra, que Lenin tem um texto em áudio gravado, você pode ouvir a voz dele, dizendo assim: olha só, gente, não é, entendam, o povo russo. Existem judeus banqueiros, é óbvio que existem judeus banqueiros, mas os judeus não são nossos inimigos, porque tem 2, 3 judeus banqueiros lá na Inglaterra. O negócio é tão explosivo, é tão popular isso no cristianismo reacionário europeu, que ele tem que escrever, ele tem que pronunciar isso em público, ele tem que gravar um áudio em público, em rede nacional, para a galera, gente, pelo amor de Deus. E aí, veja, o que a Alemanha nazista faz? Cria essa tese de que tudo isso é a mesma coisa. Tanto se apoia numa base popular antissemitista típica da Europa, junta isso com a ideia de que o liberalismo é enfraquecedor da sociedade e, portanto, nenhum deles foi liberal e ninguém nunca disse que eles são liberais. E ataca o bolchevismo como a expressão máxima desse problema do judaísmo. Eles é que fazem, o fascismo faz exatamente isso. Lá, nessa época, no século XIX, no início do século XX, essa tese se chamava a tese do judeu internacional. Tem um texto inventado em russo que seria um próprio rabino que teria escrito. Como é que se chama essa tese agora no Brasil? Chama tese do globalismo. Eles só mudaram o nome da tese.
Eles só mudaram o nome da tese. Eles chamam de globalismo e atacam o judeu norte-americano, que é o mais rico lá dos investimentos particular. Aí veja, todo mundo que repete a tese do globalismo e ataca o George Soros, que é um judeu, todos eles são fascistas? Não. Porque a maioria porque como é um movimento de massa, tem muita gente burra repetindo isso. Isso, eu estava falando do texto russo, é o Protocolos dos Sábios de Sião. Pelo amor de Deus. Então é todo dia atacando o George Soros, todo dia atacando o George Soros, que de fato é um judeu rico, que tem investimentos, e aí dizendo, olha, esses são os grandes poderosos por trás, todo dia atacando. E a cultura woke, que é uma cultura, né, o woke na verdade era um movimento negro, né, aí eles ressuscitaram, não, cultura woke, que é uma cultura que é o plano dos globalistas. Tem os globalistas atrás do governo, mexendo as cordinhas. E é por isso que eles apoiam o comunismo chinês. É a mesma tese, porra. Eles só mudaram o nome, gente. Pelo amor de Deus, o Olavo era fascista. O Olavo era explicitamente fascista. E não é o fascismo da Itália, não. É o fascismo com pitadas alemãs. E veja só, todos os governantes dos Estados Unidos, dos democratas aos republicanos, estão envolvidos com sexo com crianças, porque o QAnon e não sei o que, etc e tal, tudo por trás tem uma cordinha do grande globalismo, que são os grandes capitalistas, como George Soros e não sei o que na verdade estão apoiando o comunismo chinês. É a mesma tese do fascismo alemão. Não é à toa que o Olavo era um perennialista fascista absurdo. Sabe? E veja, na Alemanha se criaram um movimento de Tula, certo? Um movimento de Tula. Esse movimento era um bando de ocultista maluco que defendia que, veja bem, as raízes do planeta, né? Todos derivam de uma raça perfeita que foi degenerando, né? Por isso que eu não aceito gente falar que eu sou degenerado. Não aceito. Então, as raças perfeitas no início da civilização foram degenerando. E algumas, né, que vêm elas vieram lá do norte, do Cáucaso, né? Por isso que, veja bem, qual é a língua, qual é a origem da língua que tem poder lá na Índia? É uma língua hindu, né? E aí a língua hindu europeia, ela falava a mesma, e ela era tão superior que ela conquistou militarmente o mundo. Essa era a tese. Essa era a tese. Porque provavelmente o que aconteceu com os indo-europeus? Provavelmente os indo-europeus eles desenvolveram alguma tecnologia específica, como o cavalo, né, a domesticação do cavalo, e com essa domesticação do cavalo, provavelmente, tá? Provavelmente, não tenho certeza. Mas provavelmente eles desenvolveram algumas tecnologias específicas e saíram passando carro em todo mundo. Então eles dominam a Europa inteira e chegam até a Índia. Um monte de povo diferente, mas da mesma raiz. Provavelmente por causa de uma dominação tecnológica específica. Provavelmente. Então, veja, aí se cria a tese de que os grandes caras que dominaram a Índia, por isso que todo mundo fala essa língua indo-europeia lá na Índia, eles são grande raça perfeita. Eles são uma grande raça perfeita. Essa é a discussão. Né? Por causa das descobertas da linguística, de que puta que pariu, essa galera toda aqui é tudo conectado com a mesma língua. O que está escrito em sânscrito aqui, o que está escrito em latim aqui, em grego, é tudo a mesma raiz. Então, puta que pariu, tudo foi de um povo só. E esse era o povo geneticamente superior. Certo? Isso era o fascismo do século XX. Era uma genética superior e o resto foi degenerando. Presta atenção. Como é que a Europa justificava a colonização e a superioridade, o negro pode ser escravizado e etc e tal, no período moderno? Como é que eles justificavam? A Bíblia, né? Na Bíblia está escrito Noé é a origem, Noé é a origem. Aí você tem Jafé, Sem e Cã, riu do pai porque tem um piro pequeno, etc e tal, viu ele pelado, riu da cara dele, etc e tal, e foi condenado ele e suas gerações. Provavelmente isso é uma história para justificar uma disputa interna entre semitas e outros grupos no Oriente Médio. Mas no período moderno, como é que isso foi usado? Para dizer o seguinte:
Cã, na verdade, é o pai dos africanos. Então tá liberado a escravização, eles são inferiores mesmo, foram condenados à desgraça. Os islâmicos já escravizam essa galera, a gente tem que escravizar e tá tudo certo, entendeu? No período moderno, onde a religião ainda é muito forte, lembrando que o que começa a romper com a domesticação religiosa na Europa é a reforma protestante, e aí com a reforma protestante há uma briga do caralho, aí vem a tese da laicidade, né? Todo mundo na Europa está se matando por causa de facção religiosa, laicidade. Tá bom? Então, no período contemporâneo, essa justificação não faz sentido mais. Qual é a justificação? Apoiar-se na ciência. Que ciência? Genética? Não, pelo amor de Deus. No início do século XX não tem genética, não. Pelo amor de Deus, acorda para Jesus. No início do século XX não tem genética, não. Qual era a justificação racial? Era a linguística. Era a linguística que dava base para essa noção de superioridade de raça. Certo? Não vem colocar a porra da culpa em Darwin, não. Era a linguística. A linguística. Então, qual a linguística que percebeu que dos indo-europeus, desde a Índia até a Grécia, até a Roma, tudo era uma mesma língua, então era tudo a mesma raça. Essa era a tese. Era essa a tese. A raça ariana, etc. A tese vem daí. Entendeu? A tese vem daí. Certo? A tese vem daí. Então, essa tese colocada de superioridade racial no século XX, ela foi humilhada porque a porra do Japão, da Itália e do Japão também tinha por outros motivos postura de superioridade racial e etc e tal, eles foram destruídos, então foi humilhado. Então hoje em dia ninguém vai usar explicitamente na cara de todo mundo a pauta política de sou superior racialmente. O negócio é tão espantoso que aqui no Brasil usava-se a tese de superioridade racial, dizendo que a gente era superior racialmente, a gente não, porque eu não estava lá, que os brasileiros eram superiores racialmente, o fascismo brasileiro fazia isso. Por quê? Exatamente porque a gente tinha diversidade genética. Então cada um usava a desculpa que queria, entenderam? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então na Alemanha era superioridade porque todo mundo era ariano. No Brasil, o fascismo brasileiro dizia que o Brasil era superior exatamente por causa da diversidade, o pool genético gerava uma superioridade racial brasileira. Isso era usado pelo fascismo brasileiro. Vocês entenderam? Então, como o mindset do século XX é superioridade racial, cada um usa a desculpa que quiser. O Plínio Salgado dizia isso. Por isso que ele usava o grito de guerra Anauê. Usava um grito de guerra indígena. Então, no Brasil, o fascismo era miscigenado. E a gente é superior racialmente exatamente porque somos miscigenados. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, isso nunca teve nada a ver com ciência. Isso teve a ver com a desculpa da vez. Então, como morreu a desculpa de a porra da Bíblia está dizendo, como essa desculpa morreu, no século XX, a desculpa era nós somos superiores raciais por causa dessa noção de identidade nacional. Ou seja, a ideia de superioridade racial ela é um subproduto do nacionalismo, do chauvinismo, sempre denunciado pelas esquerdas. Sempre denunciado pelas esquerdas e que fez o Lenin rachar com a social-democracia. O chauvinismo vai dar merda, dizia a extrema esquerda. Chauvinismo vai dar merda. Aí vem alguém aqui, vem um esquerdinha bosta desse qualquer, que quer colar com o Ciro Gomes, com essa merda toda, e fala assim, não, a gente tem que ser nacionalismo, mas o nacionalismo de esquerda, não! Vai dar merda! Sempre deu merda. Você tem que defender, é óbvio, né? A gente tem um Estado que é numa questão nacional, é claro, você vai ter que defender os interesses desse Estado para essa população que está aqui, mas nacionalismo sempre dá merda. Inclusive na União Soviética, é bom dizer. Inclusive na União Soviética. Tem que ser anti-imperialista, certo? Anti-imperialista, não nacionalista, nunca. Você acha que não aqui, 2 passos da tua frente. A 10, a gente se fode. Sempre dá merda. Aí veja, então o século XX tem essa pegada, né, que do nacionalismo vai para racialismo e etc e tal, vai expandindo o negócio, né, que era uma justificação. O nacionalismo ele já existe desde a Revolução Francesa, ele vai se espalhando e etc e tal, e ele alcança a epítome, no século XX, que vai com esse racismo desgraçado, que joga a gente na Segunda Guerra Mundial, joga a gente não porque eu não estava lá,
joga o mundo na Segunda Guerra Mundial, joga o mundo na Segunda Guerra Mundial, e aí quando a União Soviética e os Estados Unidos se juntam, na verdade, veja, gente, a Alemanha, a Itália e o Japão estavam ganhando de lavada, tá? O que mudou a guerra, na metade da guerra? A entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos entra na guerra, a invasão da União Soviética, neste momento a expansão começa a recuar, certo? Só porque entrou os Estados Unidos e a União Soviética. Se o Hitler não tivesse, se ele não tivesse invadido a União Soviética, talvez o mundo seria fascista hoje. Por quê? Porque a União Soviética fica entre o Japão e a Alemanha. Então, se a Alemanha resolvesse do lado ocidental e depois viesse para atacar a Rússia não ia segurar nem fudendo. Segurar o Japão de um lado e a Alemanha do outro, não segurava. Não segurava. É porque Hitler era irracionalista, exatamente. Hitler era irracionalista, exatamente. Hitler era irracionalista. Ele escreve sobre isso. Ele fala assim, ó, eu tô com um pacto de não agressão com o Stalin, mas isso vai contra a minha natureza. Tipo assim, eu vou fazer esse ataque, vou atacar a União Soviética, que eu cansei de ficar colado com esse bando de degenerado russo. Certo? Ele escreve sobre isso. Tá? É porque ele era um irracionalista. Ele não aguentou segurar. Isso, Hitler era barabista, né? Ele não se aguentou dentro da roupa, né? Ele não, se fudeu, né? Se fudeu, Sofia de brabismo, exatamente. Não se aguentou dentro da roupa. Aí, quando ele ataca a União Soviética e os Estados Unidos entrou na guerra, porque o Japão fez o ataque a Pearl Harbor, agora, a justificativa dos Estados Unidos entrar na guerra por causa do ataque a Pearl Harbor é muito engraçado, porque Pearl Harbor fica no meio do oceano, né? Não é um território lá colado com os Estados Unidos, não. Pearl Harbor é no meio do Oceano Pacífico. No meio do Oceano Pacífico. É engraçadíssima essa história do Pearl Harbor ser feito. Nossa, fomos vítimas e tal. Era uma base militar, porra. Era uma base militar. Estados Unidos, para construir sua própria imagem, é muito engraçado. Era uma base militar no meio do Oceano Pacífico, né? Aí os caras atacaram para poder ter liberdade para continuar atacando ali, dominando a região do Pacífico e etc e tal. Os Estados Unidos, não, meu Deus, fomos atacados, né? O mundo tem que entender que fomos atacados. Aí os Estados Unidos entram na guerra e aí o ataque à União Soviética coloca a União Soviética na guerra. É só nesse momento. É sério. Antes desse ano, era assim a expansão da galera. E aí, depois, o negócio foi assim. Isso é o século XX. Então, no século XX, morreu a justificação a justificação genética, de superioridade racial. Isso morreu. O fascismo do século XXI, ele não apela em público para superioridade racial e etc e tal. A justificação do fascismo do século XXI é culturalista. Por isso que o Olavo é o fascista do século XXI. Qual é a supremacia brasileira? A supremacia brasileira é a cultura católica. Qual é a supremacia nos Estados Unidos? É a cultura protestante, etc e tal. Qual é a superior... e é óbvio que é um racismo envergonhado, né? E é óbvio. Então foi por isso que o fascista do Olavo foi estudar com Júlio Evola. Porque qual é a tese? Como é que eles justificam essa tese? Eles justificam essa tese dizendo o seguinte, no início tudo era um Deus só. No início tinha uma religião primeira. Entendeu? E não é só assim. Aí, veja, por isso eles conseguem justificar. Eu já vi esses seguidores de Olavo fazendo isso. Certo? Eu já vi seguidores de Olavo. E aí o Japão tem uma religião matriarcal antiga e etc e tal. Eles não estão preocupados na esfera internacional de dizer que a religião certa é a religião católica ou religião certa é a religião cristã. Depende. Porque todas essas religiões vêm de um lugar só. Por isso que ele é perennialista, entendeu? Por isso que o Olavo de Carvalho era perennialista, porque no fundo ele é facho. Então, veja, do mesmo jeito que a tradição de Tula falava de uma origem, não sei o quê, e os nórdicos originais, e os germânicos originais, e não sei o quê originais, e etc e tal,
toda essa expressão dentro do fascismo do século XXI, ele é voltado para a cultura e não para a genética. A originalidade que foi degenerada, por isso que eu não aceito ser chamado de degenerado. Não existe hipótese de eu aceitar alguém chamar de degenerado, certo? Degenerou-se, tinha uma religião primeira, e ela foi degenerando. Aí a conversa toda começa a aparecer, sabe? Pitar, né? Pitar, o deus egípcio Pitar é o mesmo deus do Zeus Pater, né? Zeus Pitar, Zeus Pitar. É o mesmo, certo? Todos são os mesmos deuses. Como é que é o deus da Itália? Eu esqueci, mas tem, certo? Então, todo aquele trabalho que foi feito no século XX, de dizer que todo mundo era da mesma raça, que era uma raça. Júpiter, é a mesma coisa. Júpiter, é exatamente isso. Júpiter. É tudo, todos eles são o mesmo Deus, que degenerou-se, tá? Todos eles vão fazer isso. Vocês entendem isso? Então, Zeus Pater, Júpiter, o deus egípcio, todos são o mesmo Deus, que na verdade é um Deus único, absoluto e etc., de uma religião primeira, de uma única sociedade perfeita que degenerou-se. É a mesma coisa, gente. Não, não é o Deus Ra, gente. Tem um Deus Ptah. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ptah, certo? Deus Ptah mesmo. Essa conversa existe desde o século XX, tá? E veja, e isso não significa, presta atenção. Presta atenção. Isso não significa, tá? Isso não significa que não possa ter uma relação, que o Deus Ptah não possa ter uma relação com, sei lá, Zeus Pai. É improbabilíssimo, mas pode ser que tenha, tá? Mas o que você tá falando? Você tá falando do crescente fértil, porra. É óbvio que o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus cananeu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida. Yahweh Sabaote é um deus cananeu. Então é óbvio que tem relações ali. O mito de origem bíblico do Gênesis, a primeira parte do mito que aparece no Gênesis, ela é obviamente uma cópia da estrutura mesopotâmica. Não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, pode ter que você calcule assim, pegue uma relação ali, uma relação aqui, etc. e tal. Porque você está ali na região do crescente fértil, a influência sobre isso. Né? Então, assim, como é que os gregos começaram a escrever? Eles começaram a escrever de uma língua, de uma escrita, que começa no Egito, vai para Fenícia, e da Fenícia chega na Grécia. É possível que tenha influência de religião egípcia e fenícia na Grécia? É óbvio que é. Disso você voltar para trás e falar, não, era tudo uma religião única e não sei o que degenerou, isso é fascismo, gente. O nome disso é fascismo, certo? O Olavo é fascista. Vocês entendem isso? O Olavo é fascista.